Boa noite, você está na TV Web Luz Crística no www.luzcristica.com. Hoje é dia 8 de julho de 2013. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística, e nós estamos no grupo de estudos Luz Crística que atualmente está estudando esse livro, Cartas de Cristo, publicado pela editora Almenara. Então nós lemos hoje a página 126 e 127 e vamos comentar sobre elas. Nós já havíamos visto anteriormente, quando estudamos o Manual de Ascensão de Serapis Bey, e foi falado bastante sobre essa questão de frequências, dimensões, partículas, teoria das cordas, se vocês se lembram. Inclusive, os estudos do Manual de Ascensão estão disponíveis aí no site do Luz Crística para serem vistos ou revistos. E também esse assunto é elaborado, né? Ele é... A física quântica aborda. Vamos conversar um pouco sobre isso. É muito... Embora até seja uma física, não é? Um objeto de uma ciência, não é muito fácil de se entender com o nosso pensamento que nós utilizamos somente no dia a dia. A física quântica fala que o objeto está ali porque existe um observador. Não é isso? Então vamos traduzir aqui. Vamos conversar, vamos nos separar da ciência e vamos entrar aqui no nosso assunto mais descompromissado. Uma vez eu estava chegando no meu apartamento em Guarulhos, e são muitos anos, porque eu não moro em Guarulhos faz muitos anos. E havia um ser que por um período, ele e mais um estavam, por algum motivo que eu não sei, lá no meu conjunto no conjunto de blocos de apartamentos onde eu morava. Então, assim, existia a porta central, a porta de entrada, que a gente entrava com os carros, existia um grande estacionamento e depois começava os blocos, um bloco ao lado do outro, né? E nessa parte onde começavam os blocos, ficou durante um bom tempo esses dois seres. E toda noite, a partir do momento que eu percebia a presença deles, eu entrava e cumprimentava. Boa noite, boa noite. E entrava. Eu não sei, eu nunca perguntei o que eles estavam fazendo ali, eu também não tinha nada com isso, né? Enfim, não era coisa de mim com certeza. Por causa do condomínio, por causa de alguma coisa, porque era um pouco demais isso, né? E aí eu até dei um nome para um, para outro, um nome que eu achei interessante, que é para eu identificar qual era da direita e qual era da esquerda. E depois passado um período, eu estava entrando e cumprimentei novamente, falei, boa noite. E o ser que estava na direita veio conversar comigo, ele falou, boa noite. E eles não eram seres terrenos. Ele falou... E eu vi que ele ia me ensinar alguma coisa. E eu prestei atenção. Aí conversamos e ele me disse assim,
eu me lembro dessa parte da conversa, eu me lembro muito bem. Existia um carro prata, porque eu continuei caminhando, e ele foi caminhando do meu lado. E num tanto nós paramos e ele falou, você vê esse carro prata? Eu falei, vejo. Ele falou para mim, você vê porque a sua frequência é compatível com a desse carro. Isso, gente, antes, muito antes de se falar em física quântica. Faz muito, foi lá pro começo de 2000, 2001. Se existia física quântica ainda não era, não sabíamos. Não havia essa divulgação, digamos assim. É evidente que já devia haver, mas não havia essa divulgação. E ele falou para mim, você vê esse carro prata? Vejo. Ele falou, esse carro prata faz sentido para você, porque a sua frequência lhe permite ver este carro. E eu achei que fazia lógica, né? Tinha lógica. Aí ele falou para mim, esse carro para mim não tem sentido. Lembre-se que eu falei que ele não era um ser terreno. Eu falei, como? Aí me interessou. Eu falei, como não tem sentido? Ele falou, porque eu não vivo na frequência de vocês. Esse carro, ele não há forma física dele. Você só percebe a forma física dele porque você entra na frequência que lhe permite ver um conglomerado de matéria. Para mim, isso não tem sentido. Ele falou, para eu ver esse carro com sentido, eu preciso me adequar na frequência em que o carro teria uma matéria. Vocês entenderam? Ou seja, entrar na frequência que eu estava. Nós humanos estávamos. E ele falou para mim que eles estavam com um meio de transporte, não é? E aí ele falou para mim, você vê nosso meio de transporte? Eu falei, às vezes. Ele falou, e quando ele passa a ter sentido para você? Eu falei, eu percebo. Não vejo, eu percebo. Ele falou, e você acha, quando você percebe, não é porque nós nos transformamos na sua frequência, é porque a sua percepção da frequência em que o nosso meio de transporte existe, você, desculpe, adequa e o percebe. Então eu achei muito interessante. E depois veio aí essas explicações de física quântica que foi muito parecido com o que eles haviam dito. Então, falando sobre isso, sobre objetos, coisas que nós estamos aqui, né, pegando. Se com um objeto funciona assim, os nossos estados emocionais também funcionam assim. Se com uma coisa palpável, assim funciona, nós também podemos escolher a frequência emocional em que nós vamos viver a nossa vida. Vamos chamar de frequência. Porque ele fala que nós percebemos a vida com base no nosso passado. E com base no nosso passado, nós desenhamos o nosso futuro. Traduzindo,
nós percebemos tudo hoje com base nas nossas crenças, nas nossas dores, nos nossos amores, nas coisas que aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, e que nós estávamos abertos, a nossa criança interior estava completamente aberta para absorver as coisas. E essas informações entraram como uma bomba dentro de nós. Tanto as boas como as não tão boas, as limitantes. E que ele não chama de frequência, ele chama de consciência. Eu havia usado o nome de frequência. E que, pelo fato de nós estarmos no corpo físico, nós já temos uma limitação natural que Cryon chamava de um implante humano, não é? Vamos casar todos os seres de luz. Já as cartas de Cristo, já chamei o Serapis, agora eu vou trazer o Cryon. O implante humano. Nós somos espíritos, almas livres. E por esse motivo, nem todo implante é ruim. Perceba. Existe o mesmo nome. Não é? Foi utilizado o mesmo nome. Existem implantes limitadores, que nos tolhem, que nos tiram energia. Um tipo de implante. Desculpa. E existe um implante humano, que é o que nos mantém dentro do corpo físico. É aquele implante que não me deixa, eu como uma alma que habita, um espírito que habita, depende do nome que vocês usam, que habita o corpo físico, que ele não deixa que quando minha mão vai em direção ao livro, o meu físico fique e o meu espírito passe por ele. Não é? Porque quando nós dormimos, nós passamos por parede, por voamos e etc, né? Todo mundo já teve um sonho aí de que ou passou pela parede, tipo o Gasparzinho. Ou tá voando, ai, sonhar que tá voando é uma delícia, não é? Voa por cima, voa rentinho ao chão, voa de milhões de jeitos. Vocês nunca sonharam que tá voando, eu adoro sonhar que tô voando. Uma delícia. Então, quando a gente sai no sono, nós estamos libertos deste implante humano. Então nós podemos fazer aí coisas que não podemos fazer enquanto estamos com a consciência junto ao nosso corpo físico. Muito bem. Então, imagine, se nós não tivéssemos um corpo, um implante, que estamos chamando de implante humano, quando nós batermos a mão aqui no livro, o nosso espírito passaria pelo livro e a mão ficava. Devia ser uma sensação bastante esquisita, né? Duas sensações, na verdade. Uma do corpo físico e a outra do espírito, ou da alma, como vocês quiserem chamar. Porque cada um relaciona o espírito e a alma, dependendo da corrente, com uma coisa. Mas, então, o que ele habita não fica. Ele fica aqui junto com a mão. Então você fica com esse tato, essa coisa tão gostosa. Tão bom, né, gente? Sentir. Faz até uma cosquinha. Os nossos sentidos são divinos, são maravilhosos. Se a gente para apreciar, eles são magníficos. Inclusive, porque são eles, com base nos nós, através dos nossos sentidos, quando não é nós desmerecendo os nossos sentidos, mas quando nós usarmos eles de forma mais apurada,
é que nós alcançaremos essas dimensões superiores, vamos chamar, superiores. Superiores no sentido não de melhor, eu não gosto muito disso, mas mais próximas ao divino, vamos dizer assim. Sabe por que eu não gosto de superior e inferior? Porque dá o inferior e o superior, essa palavra, dá a ideia de melhor e pior. E tudo na criação é divino, gente. Depende do jeito que a gente aprecia. Meninos, se a transmissão está pesada, desative a imagem, fique só com o som. Tá? Porque nós temos um chat aqui ao vivo. Tem aqui o seu nomezinho, tem o microfoninho e tem a webcamzinha. Clique sobre a webcam que você vai ficar só com o som. Fica mais leve a transmissão. Vocês estão entendendo? Então, queria que vocês entendessem o seguinte. Ótimo, Malu. Uma questão de densidade eu acho que é muito mais... Então vamos combinar o seguinte, quando nós falarmos mais denso, ou quando nós falarmos superior ou inferior, que não deixe a nossa cabeça julgar melhor ou pior, tá bom? Porque tudo na criação de Deus é divino. E nós não estamos fazendo uma corrida de São Silvestre. Porque quando nós ouvimos assim, que nós não estamos muito bem na fita, isso nos traz uma dor, sabe, gente? Isso não é verdade. É muito dolorido você ouvir que você não está bem com Deus. Que você está fora da casinha. Não é fácil. Esse julgamento. Que a gente julga os outros, a gente julga, mas quando a gente está realmente num propósito firme interior de ficar melhor, de encontrar mais paz, é dolorido e muito pouco proveitoso nós ouvimos que nós não estamos tão bem na fita assim. Ou acharmos, pior não é quando os outros falam, pior é quando a gente acredita, não é? Que nós não estamos bem, é uma bobagem. Entenda por quê. Porque nós estamos no nosso momento divino. E todo mundo está fazendo o seu melhor. Por incrível que pareça. A gente faz aquilo que dá. Fácil, depois de 10 anos, a gente julgar o que a gente fez. Quando a gente tinha menos 10 anos, menos 20 quilos, que a gente está com mais grana agora, que os filhos já estão maiores, entendeu? É fácil, depois de 10 anos, numa situação emocional, mental, psicológica, financeira, de saúde diferente, a gente se cacetar. A gente sempre está fazendo o nosso melhor. Só que o nosso melhor, às vezes, pode ser um pouquinho melhor, tá certo? É isso que nós estamos buscando. Que o nosso melhor seja um pouquinho melhor, para nos trazer contentamento de vida. Voltando lá, a densidade falando na densidade. Sempre a gente faz o que é melhor na altura, mesmo que a gente esteja louca. Porque tem uns momentos que a gente pira, não é? Estrambelha. Quando a gente destrambelha, a gente busca voltar para o nosso centro, gente.
sabe? Então vamos olhar com carinho para os momentos difíceis da nossa vida e para os momentos difíceis da vida das outras pessoas. Porque é isso que eu quero que vocês entendam. E vamos pegar o gancho aqui do mais denso, do superior, do inferior, é tudo a mesma coisa. Se a gente fizesse uma escala de medida, fizesse uma medida superior e inferior, quer dizer, a gente nunca acha que quer dizer mais alto ou mais baixo, a gente sempre fala melhor e pior, não é? É o que a gente pensa na nossa cabeça. Por isso que nós evitamos no curso de Ho'oponopono chamar a criança interior de um corpo inferior, do eu inferior. Porque temos o eu superior, temos o eu médio, temos o eu inferior, o eu básico, que seria a nossa criança. Mas eu e o Alexandre resolvemos deletar esse eu inferior, porque dá uma impressão de que ela é menos. E não, é a nossa parte emocional divina. Então nós usamos só criança interior. E desculpa, hoje eu tô com sede. Vamos dizer que a gente lê lá uma mensagem do Arcanjo Miguel. Nesse livro ele não faz isso. Ele não nos... Pelo menos até o momento eu não tive nenhuma de tô mal na fita, né? Não tive essa impressão. Mas vamos lá. A gente lê uma canalização do Arcanjo Miguel. Não sei se vocês sabem, o site Mestre Interior eu que organizo. Tem milhões de canalizações. Passem lá, dê uma olhadinha, hoje o jabá tá bom. Mas tem muita canalização boa, gente. A gente lê lá uma canalização do Arcanjo Miguel. Gente, lógico que a gente quer ficar melhor. Ou você faz uma coisa e vai mostrar para sua mãe. Mesmo que a sua mãe tenha 100 anos e você 99. Não importa a idade, gente. Não importa. É a nossa criança que está interagindo. Né? Aquela expectativa. Então a gente vê lá. Aí você fala... Ai, meu Deus, não tô bem. Tô longe disso aqui que estão falando, né? Eu acho que tô mal na fita. Já sentiram isso? Já? Nós na nossa vida lá do nosso dia a dia, cuidando dos periquitos, papagaios, fazendo comida pra criançada. É isso. Esse grupo serve para colocar nosso espiritual no nosso dia a dia. Ai meu Deus, como é que eu posso aqui? Eu tô dando comida pro papagaio e tá bem na fita que esse cara tá falando. Pois tá, minha querida, tá. Tá, e vou explicar por quê. Tá bem na fita. Porque é do nosso coração. É do nosso coração. E vocês percebem aqui, eu vou voltar nesse assunto. Eu vou anotar para não esquecer. Você percebe aqui que ele fala.
Ele fala aqui, agora eu não estou achando, que existem pessoas que conseguem transcender. Aqui, assim, contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência, ou seja, os médios. Traduzindo, os canais. Os canais trazem as notícias que nós todos vivemos. Entende? São comunicadores. O que é um médium? Médium é alguém que fica no meio. Não é? No meio das duas realidades. Fica no meio das duas realidades e que faz a interligação. Tá bom? Então, porque ele tem essa possibilidade de fazer, tá? Como tantas outras pessoas têm outros dons. Vamos chamar a mediunidade de um dom? Mas a mediunidade é um dom que você, às vezes, obrigatoriamente tem que aprender a lidar com ela. Os outros dons, nem sempre, não é? Mas, enfim, vamos chamar de dom. Porque existem outros dons artísticos, existem outros dons diversos e que matemáticos, e existem muitos dons. Todos nós temos dons, tá certo? E logicamente que nós não temos todos os dons, porque um só ou dois já dão trabalho. Então, o dom que a gente tem é diferente do dom do nosso irmão, da nossa irmã. Então, se cada um trouxer, elaborar, polir o seu dom, vai ficar uma coisa muito boa. Graças a Deus, cada um tem. E os médiuns trazem notícias de que nós vivenciamos, mesmo que não seja em consciência, ou seja, percebendo ali o A com B. Porque essas coisas não são, é isso que eu quero que vocês entendam, não são mentais. Se existe alguma coisa que nos liga, é o nosso coração. É a nossa alma, vamos dizer. Ou a nossa consciência. Eu acho que consciência fecha. A nossa consciência, aquilo que a gente consegue perceber de tudo. A nossa consciência é o nosso entendimento da vida, o nosso entendimento das coisas. E existem poetas maravilhosos que falam que a gente devia começar a viver com a idade que a gente morre, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, puta, tudo tão melhor, fala sério. Não é? Ter 30 é melhor do que 20, 40 é melhor do que 30, 50 é melhor do que 40. Meu, tá certo que você vai ficando com umas dores que você não tinha. Mas isso acompanha a sabedoria, quer dizer, é um sentimento físico de que você está ficando melhor. Fica muito mais fácil. A gente deixa muita bobagem para trás. Mas quero que vocês entendam o seguinte, vou voltar no meu raciocínio inicial. Que com cacetada nada vai. Se você maltrata o seu cachorro diariamente, ele não vai querer saber de você. Quero que vocês observem o seguinte, quando vocês se colocam para baixo, aquela
caiu 30 degraus dentro de você mesmo. Isso não faz bem. Não vai te ajudar em nada. Porque o espírito é alegria. A paz é alegria. Você já viu alguém em paz sentando o cacete em alguém, com vontade de xingar, de brigar? Não. Ai, sabe, faço aqui meu almoço. Deixa quieto. Não é essa a sabedoria dos 60? Ai, que bobagem, não brigue por causa disso, que bobagem. Né? Porque quando a gente pega a canalização, vamos dizer assim, ou se não, você tem um filho que você caceta, saiba que se você cacetar, você não está melhorando a criatura, mesmo que a sua queridíssima intenção seja que ele desperte. Você cacetando não vai, não vai. Você tem que ir na manha, ou seja, quando ele acertar, incentive. Porque quando a criatura erra, a gente lembra de cacetar, porque a gente já está de saco cheio com a vida, e aí, né, é o pezinho que a gente quer para descontar a raiva que a gente está sentindo. Mas, gente, a gente tem que subir esse nosso padrão de consciência. Esse é o assunto. Vamos subir essa nossa frequência, sair dessa faixa de dor, Vamos fazer um paralelo. Vamos dizer, aí todo mundo já tem 40? A grande maioria deve ter 30, 40, não é? Vocês sentem a diferença de você com 40 para você com 20. A maneira de ver a vida mudou. 52, tá ótimo, então, tá nessa faixa. Eu tô com 43, então, olha, eu já gostei dos 30, mas os 40 eu tô achando 10. Você mudou a maneira de ver a vida para melhor. É isso mesmo. A mudança de consciência também é isso. Continua sendo você. Mas você vai parar de ver a vida. Perceba que você já fez essa mudança de deixar de encrencar com porcaria. Muita coisa você já... Ah, que bobagem, não vou brigar por causa disso, isso não vai dar em nada. O supérfluo, exatamente isso, Tânia. O supérfluo vai ficando para fora. Então, com o caminhar da nossa maturidade, que palavra gostosa, nossa maturidade, nós vamos... Zô, você tá bem na fita do espelho, pare com isso. Com a maturidade, nós vamos vendo a mesma coisa de um jeito diferente. A nossa mudança de consciência é exatamente a mesma coisa. A gente vai deixar o supérfluo para trás. Aquilo que te... sabe, aquele estado de espírito umbralino. Você já levanta virado. Você vai falar, ah, não, eu quero mudar em mim. Quando o seu pensamento ficar só pensando merda, mude o seu disco para um estado, para uma frequência melhor, uma frequência menos densa em você.
Porque quando você senta lá, quando você tá com a cabeça quente, gente, todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem filho. A não ser que você esteja um monge que mora trepado lá em algum morro. Mesmo assim, eu acho que você vai ter irmão e vai ter mãe, né, pai? Mas todo mundo tem filho, todo mundo tem cachorro, todo mundo tem vizinho. O cara falou, eu vivi no corpo físico. Todo mundo tem dor de barriga, dor de cabeça, dor nas costas. E nós vamos não aceitar mais os pensamentos, o padrão de pensamento porcaria nosso. Aquele padrão umbralino, aquele que já traz um gosto de guarda-chuva na bolsa, na boca. Então, Ju, você escreveu, mas por que não podemos entender a vida quando temos 20 e 18? Porque é tão complicado. Eu acharia maravilhoso, mas eu acho que essa é a evolução. Aí eu chamaria isso de evolução. Evolução não é assim, você tá fudido e você vai ficar bem na vida. Não acho. Eu acho que, ou seja, você tem que começar rastejando. Por favor, não, entende o que eu quero dizer? Não é evolução, não é assim, você vai polir, sofrer. Não, você vai passar e você vai no final, você vai falar, puxa vida, esse negócio aqui é bom, hein? Quanta bobagem que eu me preocupava. Gente, você já pensou se a gente tivesse a consciência dos 50 num corpo de 20? Ai, Jesus! Fala! Sério? Oh, Deus. Não, assim, não é num corpo de 20. Pegar a sua cabeça dos 50 e botar você nos 20 anos. Eu virava o mundo de ponta cabeça. Você não viajava? Puta, gente. Você não virava... Caramba, eu virava isso no avesso, gente. Eu não ia esquentar a minha cabeça. Eu ia fazer escolhas menos angustiadas. Sei lá, cada um tem um processo de vida. Mas o ideal é que a gente perceba assim. Puxa, já aconteceu comigo com esse lance da idade. Eu já deixei para trás um monte de supérfluos. Né? Com a frequência, o padrão, a frequência que você vive, você também pode escolher. Você viver numa frequência umbralina sua, não vai te ajudar a nada. É como se, na maturidade, você tivesse com 7 anos. Entenda, eu não estou falando para você ficar viajando na maionese. Não é isso. Mas estou falando que você pode mudar a maneira de viver, perceber a vida e fazer com que ela tenha graça. Buscar a paz dentro de você. Não surtar. Não viver num estado surtado o tempo todo. Não achar que a vida está contra você. Isso eu acho que é o principal. Você fazer uma sociedade com a vida. Vida, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. O que nós vamos fazer juntas?
É isso, Tânia. É isso. A Tânia escreveu, antes a peneira era bem fechadinha, agora a trama da peneira deixa cair muito mais coisas, fica só o que de fato importa. Estamos falando na questão da maturidade. Vamos colocar isso para a questão da frequência que a gente vive, do nosso estado de consciência. A gente precisa mesmo se julgar, a gente precisa mesmo julgar os outros com tanta intensidade, a gente precisa mesmo acreditar nesse monte de bobagem que a gente guardou até hoje lá dentro, essa dor. A gente não pode jogar isso fora? Ah, mas você era assim, escute o assunto. Você era assim há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. É que a pessoa, veja só, a criança não existe, a criança interior, não existe tempo linear para ela. É onde estão guardadas as nossas crenças, gente. Não existe um tempo linear. Então você pode se pegar pensando assim. Ah, você me falou isso e eu guardei. Aí você para e faz as contas. Há quantos anos isso aconteceu? 5 anos? 5 anos. Você não acha que vocês já mudaram? Isso já não está valendo mais? E se a pessoa que te falou não mudou, você já mudou? Joga isso fora. 5 anos. Estão entendendo? Toma consciência. Quanto tempo faz? 10 anos? Ah, isso não é mais. Já foi. Você não guarda uma comida 10 anos no seu armário de comida. Não guarda. Já venceu. A validade já foi. Ah, mas a pessoa continua uma praga. Problema dela. Você faz 10 anos e caramba, em 10 anos eu já mudei. Isso não é mais. Não é mais. Prescreveu. Ah, a crença já foi. Já era. Coloca assim em meses, em ano. E, porra, já faz um ano. 5 anos até dívida prescreve, gente. Pelo amor de Deus. Será que isso aqui ainda vale? Ah, não vai mais. Não vou mais me... Ah, que bobagem. Se dane. A vida fica light. E nunca ache que você está longe de Deus. Que Deus está no nosso coração. Não é na nossa cabeça. Tá bom? Perguntas? Comentários? Nós terminamos a carta 3. Vamos entrar na carta 4. Não hoje. Gente, vocês estão lá lavando sua roupinha, limpando sua cozinha. Aí você fala assim, ah, não tô bem com Deus, não é possível, eu devia estar levitando para estar bem com Deus. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. No seu coração você está em paz, você tem fé. Preste atenção.
Você não pode separar daquilo que você é. É assim. Nossa vida é divina, maravilhosa. A gente cai, mas a gente levanta, chacoalha a saia e sai andando. E não fica travado a cabecinha num umbralino nosso. Respire. Essa bobagem. Mas quando você estiver meio surtado, sai para dar uma volta. Você está querendo catar a criatura no pescoço? Dá uma volta. Sozinho. Põe o tênis, dá uma volta na repartição, dá uma volta na quadra. Seu estado, você consegue sair do seu estado umbralino e voltar a ter clareza novamente. A gente entra, a gente sai, a gente entra, a gente sai, mas a gente tem escolhas. Nós temos possibilidades, escolhas, livre-arbítrio. E vamos escolher a nosso favor. E nada contra ninguém. Tá certo? Então até semana que vem, até segunda-feira. Muito obrigada pela companhia. Namastê.